Aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento. Essa semana aí tivemos problema ontem. Ontem vimos estar falando da mini treinamento de número 210. E o tema então dessa quinzena é Laboratório de Solos 1, que é a aula 2 lá das 20 aulas que nós temos ao longo do ano, que vocês podem ver no site www.dinamisbr.com.br. Essa aula de laboratório, a primeira aula de laboratório, é do peso específico natural, teor de umidade e peso específico dos grãos. Eu quero demonstrar que esses três primeiros ensaios, e aqui são dois deles bem simples, né? O peso específico natural e o teor de umidade, e o peso específico dos grãos é bem complexo. Todos os ensaios de laboratório têm causas de erro, e a gente vai ver isso mais para frente. E o que eu quero mostrar aqui na fase que a gente está é que a norma brasileira fala desses ensaios, né? E nós temos que entender que eles, então, não só estão normalizados, mas como norma de projeto geotécnico, há necessidade de saber a umidade, há necessidade de saber o peso específico para calcular as tensões e o peso específico dos grãos para conhecer a granulometria dos solos também e os índices físicos. Em todas essas obras que a gente está mostrando aqui, corte, aterro, fundação, contenção, para cálculo de tensões, para cálculo da tensão efetiva, poro-pressão, né? A gente parte desses três índices. E esses três índices, é bom destacar que eles estão ligados às, a esse esqueleto do solo, essa visão microscópica que a gente deve ter dos solos, onde nós temos o sólido, os grãos, né? Nós temos aí a água que está nos vazios e alguns vazios com ar. E a partir disso que nós, então, definimos índices físicos e eles precisam de ter esses três índices físicos do laboratório, né? Você vê aí a umidade afeta as tensões efetivas. Aqui nós estamos vendo a granulometria, nós precisamos da densidade dos grãos, né? Aqui também questões relativas ao agilo mineral, que afeta então o comportamento do solo, o nível d'água, né, as chuvas, a infiltração da água, ah, o rebaixamento com falta de chuva, ou seja, o comportamento do nível d'água afeta a umidade do solo, consequentemente as tensões e o peso específico e, portanto, a tensão no solo. Tá? Esses índices físicos eles são os primeiros para poder calcular essas tensões e saber, então, o comportamento de resistência. Isso afeta o comportamento de resistência do solo, a deformabilidade e a permeabilidade. Aqui é aquele mesmo elemento de solos à sua esquerda, né? E à direita, matematicamente, como são colocadas essas três frações, o sólido, o líquido e o ar, né? Tem alguns questões de como calcular aí os índices físicos. Aqui a poro-pressão, que é a água que tem entre os grãos, e o que gera, né, de tensões. E aí o livro, que é um básico para o nosso próximo curso, e para esse também, curso básico de mecânica dos solos, e mostrando aí como essas poro-pressões podem variar, se está no trecho de umedecimento, secamento, que as tensões isso tem que estar, de certa forma, nas especificações técnicas, e é isso que nós queremos alertar com esse slide, porque todo o controle tecnológico está ligado, densidade, umidade, aos índices físicos primordiais aí para calcular. No entanto, que tem aí, no caso de controle tecnológico, umedecer o solo para ter uma umidade adequada, que seria a umidade ótima em torno dela, ou secar o solo, ou homogeneizar o solo. Bom, tudo começa então com as investigações geotécnicas, que o solo pode ser visto e é visto por muitas pessoas, né, como sendo homogêneo. Inclusive os projetos de terraplanagem, eles são feitos de forma que no desenho diz que o subsolo é todo homogêneo. Isso então é errado.
Na verdade, o solo tem diversas camadas, nós temos que conhecer, através de um programa de investigação, a execução desse programa de investigação, para definir as camadas, e aí nós estamos falando alguma coisa de PIG, para poder saber, em função, então, uh, de, de desníveis e de propriedades de solos, saber o que fazer em termos de projeto geotécnico. Esse slide está falando dos imponderáveis, aí põe imponderáveis ligados a acesso do equipamento para fazer as sondagens, né? Aqui já falamos da chuva, está sendo repetido aí. Problema de infiltrações que afetam esses parâmetros também, já falamos. Como a hidrogeologia afeta a umidade, consequentemente, as poropressões e as pressões referentes ao lençol freático. Aqui a questão, um livro, né, sobre solos não saturados, só mostrar que saturado ou não saturado está ligado à umidade e a umidade está ligada às tensões. Aqui é um, um vídeo sobre estabilização dos solos, onde, de novo, em função, eu não posso passar o vídeo agora, mas em função da chuva, vocês vão verificar esse comportamento aí do solo está úmido, então você tem uma certa coesão, se ele seca, ele perde e rompe, vamos dizer assim, né? E se saturar também rompe, é o que está dizendo essa figurinha. E aqui é um exemplo prático, né? Inclusive um talude lá no Rodoanel, onde que por questões de infiltração, de chuva, rompeu, né? Então, ruptura por infiltração. Aqui também é uma ruptura por infiltração. Então, é importante, né, entender que essa ruptura por infiltração, ela dá com aumento da água que tem nos vazios, portanto, aumento do teor de umidade, aumenta o peso específico do solo, e isso, as duas coisas contribuem para a ruptura. Aqui um outro caso de ruptura por infiltração. Então, esse período que nós estamos vivendo de chuvas, onde temos as infiltrações, tem a terceira vez está aí repetido isso aqui, é a que leva-nos a gente ter rupturas, né? Rupturas superficiais, profundas, né? O fluxo da água que se estabelece quando o solo está saturado, né? Aqui, de novo, questões relativas à água absorvida nos grãos e o comportamento. Agora eu falo um pouquinho aqui do escopo geral do Serviço de Engenharia Geotécnica. Quer dizer, todo mundo que trabalha conosco, a gente faz com que a pessoa reconheça esse escopo geral da engenharia geotécnica. Está ligado ao fomento do empreendedorismo geotécnico, onde que eu falo, por exemplo, uma sequência desses escopos das possibilidades de trabalho, que também está no CQP e que começa com o programa de investigação, fazer a sondagem, definir o PGG, que hoje eu falo PGG 3, abertura de poços, de coletas prudentes para coletar amostras, para então essas amostras deformadas e indeformadas irem para o laboratório para determinar os ensaios de umidade, peso específico, que é o objetivo desse curso, né? Depois os de resistência, vários tipos de cenários para obter a resistência, assim como os oedométricos, que afetam afetam não, eles caracterizam a resistência do solo, muito importante fazer ensaios traxiais e edométricos juntos. E permeabilidade, quando nós temos questões de infiltração, percolação, né? Então, depois dessa fase de investigação, tem análise de análise e interpretação. Isso aí também está casado com o nosso CQP, o ciclo, o controle de qualidade de projeto. A questão de estudo de alternativas, né, das soluções, o dimensionamento dessas soluções, as especificações técnicas, desenhos, planejamento geotécnico e terraplanagem, o AGO, controle tecnológico, enfim, todo esse é o escopo da engenharia geotécnica e que parte desse curso, né, que nós chamamos da aula 2, que é o Laboratórios de Solos 1, e assim nós encerramos e amanhã continuamos com essa terceira aula. Bom, rapidamente eu quero dizer que nosso objetivo no mini treinamento é levantar uns flashes, como vocês viram, 10 minutos. Ele pega o curso principal de 10 horas, que já é pouco, né? E secciona em 10 partes e faz 10 mini treinamentos, mas tudo isso para
atraí-los a ir no workshop. Para vocês poderem fazer a reunião no workshop, vocês, na descrição do vídeo, toda a descrição do vídeo, tem, exceto algumas falhas nossas, mas tem no primeiro link lá o acesso ao grupo do WhatsApp, onde vocês podem, então, marcar reuniões conosco no WhatsApp, trazendo suas dúvidas e a gente vai, com muita alegria, poder resolver, tirar dúvidas, enfim, você não estudar o assunto para poder tirar dúvida e orientar não só você, um estagiário, você que está começando a vida profissional, mas você que é colega já de idade da gente, é engenheiro ou não engenheiro, que tenha qualquer dúvida, qualquer questão. Também todo dia às 16 horas, é aí de segunda a segunda, os workshops é de segunda a sexta, mas as mini aulas de terraplanagem são de segunda a segunda. Todo dia às 14 horas tem 10 minutinhos. Tudo isso faz parte de você estar podendo trazer de dúvidas para o workshop gratuito e a gente poder, então, estar aprendendo juntos. Então, vamos agora para a segunda parte do nosso mini treinamento.